Muito bem, então aqui a gente tem agora a segunda parte da aula, que a gente vai ver agora o calor latente, né? Na outra parte da aula, na primeira parte da aula, a gente estudou o calor sensível, né? Então a gente viu que quando o corpo recebe calor, ele pode variar a sua temperatura, né? Aumentar a sua temperatura quando ele ganha calor, ou ele pode diminuir a sua temperatura quando ele perde calor, certo? Vimos também que ele pode sofrer mudança de estado físico, né? Sólido, líquido, gasoso, que é o calor latente, que a gente vai estudar agora. E vimos também que, né, pelo fato do calor aumentar a vibração das moléculas, ou até mesmo diminuir a vibração das moléculas, você vai ter uma expansão do corpo, né, uma variação das dimensões do corpo, ou uma contração, né? Isso a gente estuda através da dilatação. A gente pode analisar só a dilatação do comprimento, do tamanho dele, que seria a dilatação linear, né? A gente pode analisar a dilatação superficial da área do corpo, ou analisar a dilatação total do corpo, que seria a dilatação volumétrica, tá? Muito bem, então isso foram os efeitos que a gente viu que o corpo, né, sofre quando ele recebe calor, certo? Bom, então agora a gente vai ver o calor latente. Então, o calor latente, amores, veja que isso na verdade é uma nomenclatura, né? O calor é um só, não existe, agora está chegando o calor sensível, agora está chegando o calor latente. Não, o calor é um só. A gente que denomina ele com nomes diferentes, devido aos efeitos físicos que ele acarreta serem diferentes, tá? Então, quando o corpo começa a receber calor, ele começa a aumentar a sua temperatura. Então, a gente chama esse calor de sensível. Quando ele começa a mudar de estado físico, a gente chama esse calor de calor latente, mas na verdade é o mesmo calor que está sendo fornecido pela chama do fogão, por exemplo, tá certo? Então, o calor latente ele é responsável agora pela mudança de estado físico dos corpos. Bom, uma coisa importante agora para analisar a mudança de estado físico, a gente primeiro tem que fazer uma suposição. Vamos começar primeiro estudando a mudança de estado físico de uma substância pura. Amores, você já deve ter aprendido isso em química, se não aprendeu, vai aprender, tá? Substância pura é aquela formada por um único tipo de molécula, tá? Vamos escrever aqui, ó. Substância pura formada por um único tipo de molécula. Então, por exemplo, a água que a gente bebe é uma substância pura? Não. Por quê? Ah, mas não é água JC, H2O? Não, amores, cuidado. A água que a gente bebe tem flúor, tem iodo, tem sais de cloro, né, com sódio, né, com NaCl, sais de potássio, de cálcio, assim por diante. Então, na verdade, ela é uma mistura homogênea, né, que é uma solução, tá certo? Água pura, pura mesmo, seria água destilada, que é só H2O, tá? Então, cuidado, substância pura, ela é formada por um único tipo de molécula. Ah, o leite, não, o leite tem gordura, tem carboidrato, tem água, tem açúcar, né? Tem proteína. Então, assim, você tem que tomar cuidado. Substância pura só pode ser aquela que é formada por um único tipo de molécula. Ah, o ar que a gente respira, não. O ar que a gente respira também é uma mistura, porque tem oxigênio, tem hidrogênio, né? Gás oxigênio, gás hidrogênio, gás nitrogênio, gás de água, monóxido de carbono, dióxido de carbono e assim por diante, tá? Então, cuidado, a substância pura é um único tipo de molécula. E quando uma substância pura muda de estado, a temperatura é constante. Então, assim que a gente faz para verificar se aquela substância que a gente está analisando, ela é uma substância pura. Porque quando ela sofre a fusão e quando ela sofre a ebulição, a temperatura não varia. Fusão, a gente vai ver no próximo quadrinho, é a mudança do sólido para o líquido, tá? Então, quando você está derretendo o gelo, por exemplo, é a fusão, né, do sólido para o líquido. Ebulição do líquido para a água. Se está fervendo a água vai virar gás, tá certo? Bom, como é que a gente calcula o calor latente?
O calor latente a gente representa com a mesma letra Q, né? Posso até chamar de QLzinho aqui, calor latente. Ele não depende da variação de temperatura mais, porque a temperatura é constante. Então a gente vai calcular o calor latente só para massa vezes esse L agora. Ele é uma outra constante que ele chama calor específico latente. Então veja, amores, que agora o calor latente, que é o QL, que é responsável pela mudança de estado físico, ó, ele vai depender da massa, que é a quantidade de moléculas que você vai ter que fazer mudar de estado, vezes o latente, que é o calor específico latente, né, que é o L. Que também, esse calor específico latente também depende do tipo de ligação, se é mais forte ou mais fraca a ligação, né? Tipo de ligação química. Tipo de ligação química. Tá certo? Que é a intensidade da ligação, né? Intensidade. Muito bem. Então, ó, aqui está o quadrinho do calor, né? Então, o Q é o calor latente, que a gente mede em calorias. Aqui a massa em grama. E o L é o calor específico latente, que a gente mede em caloria por grama, tá certo? Que depende, né? Aqui você tem o que fator que predomina aqui, o tipo de ligação química, né? A intensidade da ligação. E aqui a massa, que é a quantidade de ligação. Então você vai derreter um bloquinho de gelo, um cubinho de gelo, ou vai derreter, né, 1 litro de água que virou gelo. Quer dizer, quanto maior a massa do bloco de gelo, maior a quantidade de calor que a gente precisa fornecer para esse gelo, tá certo? Muito bem. Então aqui a gente vai agora analisar tudo que a gente falou do ponto de vista de um gráfico, tá? Então agora a gente vai fazer o gráfico da variação da temperatura em função da quantidade de calor que a gente fornece para o corpo, tá certo? Muito bem, então aqui a gente vai ter, deixa eu só ajeitar aqui o papel, o gráfico da temperatura pelo calor. Então, tá aqui, ó, gráfico de mudança de estado de substância pura, né? Lembra que a substância pura é formada por um único tipo de molécula, certo? Muito bem. Então, você tá lá, tem um bloco, uma substância, uma temperatura qualquer aqui, no caso eu coloquei uma temperatura negativa, não faz diferença. Você começa a esquentar, né? Começa a fornecer calor para essa substância, para esse corpo, a temperatura dele começa a aumentar. Então aqui você tem um gráfico da temperatura em função do calor, sendo uma reta crescente, tá vendo? Chega num certo valor aqui, ó, mas a temperatura, perceba, amores, ó, que a temperatura não varia mais. Quer dizer, você continua fornecendo calor para o corpo, só que a temperatura dele permanece constante. Então, olha só, aqui eu chamei de rosa, esse calor Q1, aqui eu chamei de Q2. O calor Q1 é um calor sensível, que está associado à variação de temperatura, tá certo? O calor Q2 seria um calor latente, que está associado à mudança de estado, que no caso aqui é a fusão. Então, o calor Q1, calor sensível, variação da temperatura. E o calor Q2 é um calor latente, que seria, no caso, a mudança de estado, né, que a gente chama de fusão, que seria a mudança de estado do sólido para o líquido. Bom, enquanto todo o gelo, né, vamos supor que fosse água, então enquanto todo o gelo não derrete, a gente continua com a temperatura constante. Depois que todo o gelo derreteu, no caso da água, isso acontece a zero, tá? Não é o caso aqui que eu coloquei, mas tudo bem. Depois que todo o gelo derreteu, que virou água, ou qualquer substância que fosse, né, derreteu tudo e virou líquido, você continua esquentando, aí a temperatura vai voltar a aumentar. Depois que derreteu tudo, a temperatura volta a aumentar. Então, essa parte do gráfico marrom aqui, o Q3, volta a ser um calor sensível. Por que que volta a ser um calor sensível, amores? Porque volta a ter variação da temperatura. Aí o calor Q4 vai ser de novo um calor latente. Por quê? Você começou a esquentar o líquido, a temperatura está aumentando. Vai chegar uma hora que esse líquido
ele vai atingir a temperatura de ebulição. O que é mesmo ebulição? É a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Bom, como a gente está falando de uma substância pura, a temperatura de mudança aqui na ebulição vai ser constante também. Então você vai fornecendo calor para o corpo, a temperatura não aumenta mais porque todo o líquido está se transformando em gás. Depois que acaba, né, toda a ebulição, então veja que o Q4 é um calor latente de novo, que é a ebulição, né, que é a mudança líquido para gás. Depois que todo o líquido se transforma em gás, você pode esquentar de novo esse líquido, aí seria um calor Q5, que volta a ser um calor sensível, porque ele volta agora a mudar de estado, volta a aumentar a temperatura, tá certo? Muito bem. Agora tem que tomar cuidado, amores, com o seguinte, né? Quer dizer, o único tipo de substância que tem temperatura constante na fusão e na ebulição é a substância pura, tá? Mistura não tem temperatura constante. Só que tem dois tipos de mistura que podem ter uma das duas mudanças com temperatura constante. Quer dizer, existe, né, o que a gente chama de mistura eutética. Mistura eutética, né, é um tipo de mistura, é um tipo de mistura que possui, né, a fusão constante, ou são um tipo de mistura que possuem a fusão constante, né, sem variar a temperatura. E a ebulição com temperatura variável. Então veja que eu fiz aqui no gráfico, né, ó, calor Q1, sensível, vermelho. Aí chegou na fusão, ela é uma substância, é uma mistura eutética. Então chegou na fusão, ó, a temperatura da fusão é constante. O desenho tá meio ruimzinho aqui, mas você teria uma fusão constante. Aí você continua esquentando ela. A hora que ela chega na ebulição, veja que a ebulição não é temperatura constante. O gráfico cresce menos, mas varia um pouquinho, tá? Quer dizer, então você tem uma ebulição aqui com temperatura variável. Depois que virou tudo gás, você continua esquentando, ela vai continuar, né, aumentando a sua temperatura. Então veja que é diferente da substância pura, né? Na substância pura a gente tem um patamar, uma temperatura constante no Q2 e no Q4. Na mistura eutética, a fusão é constante, não varia a temperatura. E a ebulição não, tá? Ela tem ebulição variável. Por isso que não é uma substância pura, porque não tem as duas, né, mudanças de estado com temperatura constante. Só é constante a fusão na eutética, tá certo? Muito bem. Aí um outro tipo de mistura que a gente vai ter é a mistura azeotrópica, tá certo? Bom, a mistura azeotrópica, ela tem agora a ebulição constante, tá? E a fusão não. Então aqui eu fiz o gráfico, ó. Pegamos aqui a substância a uma temperatura negativa, fornecemos calor, a temperatura aumenta. Então o Q1 é um calor sensível. Chegou no Q2, que seria a fusão, veja que ela não é constante. A fusão, aqui você teria a mudança, ó, do sólido para o líquido. A temperatura está variando, mesmo ocorrendo uma mudança de estado. Depois que todo o sólido virou líquido, o Q3, aqui é o líquido esquentando. Então veja, ó, Q1 é um calor sensível, Q2 mudança sólido-líquido, Q3 volta a ser um calor sensível de novo, você continua esquentando, né? Aí no Q4 é quando você vai ter a mudança do líquido para o gás, tá? Do líquido para o gás. Na mistura azeotrópica, agora a ebulição é constante, então a temperatura é constante. Aí depois que todo o líquido se transformou em gás, a gente continua esquentando. E aí você vai ter de novo o calor Q5 como um calor sensível, tá? Então, cuidado, amores, ó. Quando a substância é pura, tá aqui de novo o gráfico, ó. Quando a substância é pura, a gente tem um patamar constante na fusão, ou seja, a temperatura não varia na fusão, e temos um patamar na ebulição. As duas ocorrem com temperatura constante. Isso é substância pura, formada por um único tipo de molécula. Quando a gente tem uma mistura eutética, eutética é a fusão que é constante. Então, aqui, ó. Então, na mistura eutética,
A fusão ocorre com temperatura constante, não há variação na temperatura na fusão, que é a mudança do sólido para o líquido, mas já na ebulição, que é a mudança do líquido para o gás, ocorre uma variação na temperatura, tá certo? E aí depois a gente viu, né, agora, que na mistura azeotrópica é aquela que tem a azeotrópica é a ebulição, que é a temperatura constante. A fusão não, tá vendo aqui? A fusão não ocorre com temperatura constante, somente a ebulição que ocorre com temperatura constante, certo? Muito bem, amores, então essa foi a parte 2 da aula. Agora na parte 3 a gente vai ver, né, a nomenclatura para os processos de troca, de mudança de estado físico, tá certo? Até daqui a pouquinho, beijos.